Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar dos materiais que são feitos a campana, da espessura das chapas e do tratamento térmico. Vamos começar com o material mais comum que tem, Yellow Brass, ou em português, latão amarelo. Esse material tem 70% de cobre e 30% de zinco. É o material mais comum e a maior parte das peças do trompete é feita de latão amarelo. Ele é o mais comum por um bom motivo. Ele agrada a maioria dos músicos, pois tem uma característica equilibrada, nem muito brilhante, nem muito escuro. Se você tem um BA-37 ou um Yamaha 8335, por exemplo, a sua campana é feita de latão amarelo. Os fabricantes adoram latão amarelo, por dois motivos. O primeiro deles, que é o material mais barato que tem para fazer campana. O segundo é que existe chapa de latão de praticamente todas as espessuras que eles necessitam. A mesma coisa não acontece com os demais materiais. Outro material bem comum é o Gold Brass, ou latão dourado. Esse material é composto por 85% de cobre e 15% de zinco. Ele tem esse nome justamente porque o latão amarelo ele tem um amarelo bem clarinho. Esse latão, como tem um percentual maior de cobre, tem um amarelo mais vivo, mais parecido com ouro. Por isso o nome latão dourado. Mas ele não tem ouro na sua liga, tá? É só um percentual maior de cobre que dá essa cor dourada. Estou falando isso porque eu já vi muita gente falando: no meu trompete tem ouro na liga. Não, isso não existe. Não existe nenhum trompete que tem ouro na sua liga. O Good Brass é mais mole que o latão amarelo. Isso porque ele tem um percentual maior de cobre. E o resultado disso é um som mais escuro, com uma paleta de cores um pouco diferente. Se você tem um BA-37G, 229G ou qualquer outra campana Bach com a letra G, você tem uma campana feita de Gold Brass. Um outro bom exemplo disso é o Yamaha 8335G, que também tem uma campana feita de Gold Brass. Pode parecer pouca diferença de cor quando olhamos essa foto, mas eu vou colocar uma foto do 8335 junto com o 8335G. Eu tenho certeza que você percebeu a diferença. Outro material já mais raro é o Red Brass, ou em português, latão avermelhado. Esse material é composto por 90% de cobre e 10% só de zinco. Como ele tem um percentual muito alto de cobre, a coloração dele é bem parecida já com o cobre puro. Por ter ainda mais cobre que o Gold Brass, ele é ainda mais mole, e o resultado disso é um som um pouco mais escuro. No passado, a Yamaha fazia um trompete com esse material. É o caso do 332 e o 333. Eu tenho um cornete com uma campana feita desse material. É o Yamaha 3310. Um outro material bastante raro utilizado na fabricação de campanas é o Ambronze, que ele tem 90% de cobre, 7% de zinco e 3% de estanho. A única fábrica de trompetes que usa esse material é a Blackburn, mas existe também uma fábrica de trompa que usa esse mesmo material, a Lawson. Esse material é usado inicialmente na indústria em componentes eletrônicos. Fazendo testes, o Cliff Blackburn descobriu que esse material funciona muito bem na fabricação de campanas. Eu diria que no piano o som é mais escuro que o latão amarelo, mas é mais brilhante nos fortes e no fortíssimo. Copper, ou em português cobre, também tem sido bastante utilizado na fabricação de campanas. Stonve, Kensto, Calicchio, Getzing, Schilke, Del Quadro, Adams, Taylor, BAC, Kahn, Benchmark, Wyman, Bohm. São só algumas das marcas que já fizeram campanas de cobre. Como eu falei nos vídeos anteriores, a campana de cobre pode ser feita por eletrodeposição, como é o caso do Schilke, ou pode ser feito através de uma chapa, como é o caso da Kensto. O cobre é um material bastante mole, então ele dá um som bem escuro, especialmente nos pianos. É uma excelente opção, especialmente no caso de um flugelhorn. Mas cuidado, o cobre, por ser muito mole, é extremamente frágil. Não é difícil você amassar ele apenas com seus dedos. Agora vamos falar do material de fato nobre, Sterling Silver, ou em português, prata de lei. Esse material
também é conhecida como prata 925, justamente porque ela tem 92,5% de prata e o restante de cobre. Mas a campana Ba Sterling Silver é feita por eletrodeposição, portanto é prata pura. Não existe eletrodeposição de uma liga. E prata de lei e prata pura são coisas bastante diferentes. Digo isso porque na joalheria normalmente se usa a prata de lei, não a prata pura, porque a prata pura é muito mole e a prata de lei já tem mais resistência. Por isso eu acho que foi um erro do Ba na hora de colocar esse nome na campana. Eu já toquei em um Ba 43 com campana Sterling Silver e posso garantir que é um instrumento bastante brilhante nos fortíssimos. O material que está voltando à moda agora é o Nickel Silver, ou em português, alpaca. Esse material tem 60% de cobre, 20% de zinco e 20% de níquel. Mas não confunda esse nome, apesar de chamar Nickel Silver, que traduzindo quer dizer níquel prata, não tem prata na composição do material. Em português, alguns conhecem esse material também como latão branco, justamente pela coloração. No passado, a Olds já fazia trompetes com campana de alpaca. É o caso do Olds Opera. Ela também fez o estúdio, que tinha uma campana de latão, mas o bell flare era de alpaca, e o modelo Special, que era o contrário, a campana era de alpaca com bell flare de latão avermelhado. Os fabricantes não gostam de fazer campana com esse material por um motivo muito simples. Ele é extremamente duro e difícil de trabalhar. Um dos fabricantes que tem usado a alpaca é o AR Resonance, no seu modelo Feroce, que quer dizer feroz em português. Ele diz que é bastante brilhante e excelente para um primeiro trompete de Big Band. Talvez você esteja se perguntando, será que o material dá mesmo diferença no som? Eu te garanto que sim. Eu já tive a oportunidade de testar o Schilke HC1 e o HC2 lado a lado. É basicamente o mesmo instrumento, com exceção dos materiais. O HC1 tem a campana em latão amarelo e alguns tubos em alpaca. E o HC2 tem a campana em cobre puro e todos os tubos em latão amarelo. Eu testei em dinâmicas tranquilas, desde o piano até um mesoforte, um HC2 ao lado do HC1. Eu posso te garantir, o HC2 que tem a campana feita de cobre é bem mais escuro. Eu já testei aqui em casa esses dois cornetes da foto. Eles são praticamente iguais, sendo a principal diferença o material da campana e do lead pipe. No meu teste, o cornete com a campana com alto percentual de cobre soa mais escuro, tanto nos pianos como nos fortes. Outra coisa que eu notei é que o instrumento de latão amarelo tem mais potência sonora. Outra coisa que influencia muito é a espessura do material. A maioria das empresas oferece a campana em 3 pesos, o normal, o leve e o pesado. Regular weight, ou peso tradicional, é o mais comum por um bom motivo. Agrada a grande maioria dos músicos. Esse tipo de instrumento você pode ver em todos os ambientes, orquestras, bandas, big bands. A grande maioria dos trompetes está nessa categoria. Novamente, se você tem, por exemplo, um Ba-37 ou um Yamaha 8335, o seu instrumento tem uma campana de peso normal. Lightweight, ou peso leve. Ele é feito a partir de uma chapa mais fina do que a de um peso tradicional. Então ele tem respostas mais rápidas e tem um som mais brilhante nos fortes. Eu já toquei num 72 Lightweight. Eu posso te garantir, é o trompete mais fácil que eu já toquei na minha vida. Por outro lado, é o tipo de instrumento que você não vai encontrar numa orquestra sinfônica. Isso por quê? Porque ele brilha cedo demais. Você nem chegou no forte, ele já está brilhando. Nos trompetes Ba, essa campana é identificada por uma estrela, logo abaixo do logotipo. Se o seu Ba tem essa estrelinha, ele é feito a partir de uma chapa mais fina. Portanto, é uma campana mais leve. Heavyweight, ou modelo pesado, é feito a partir de uma chapa mais espessa que o modelo tradicional. Esse tipo de campana tem um som mais escuro, especialmente nos fortes, e tem uma resposta mais lenta. É comum você achar esse tipo de instrumento em orquestras sinfônicas. Nos trompetes Ba, essa campana é identificada por um H, logo depois do número da campana. Se o seu Ba tem esse H, ele é feito a partir de uma chapa mais grossa, portanto a campana é mais pesada.
Quando a gente fala de bar, por exemplo, pode haver uma combinação entre o material e a espessura da campana. O GH, por exemplo, é feito de latão dourado e tem uma espessura maior, mais grossa, mais pesada. Ou o G estrela, que é feita também de latão dourado, mas ela é mais leve do que uma campana tradicional. Eu mesmo tenho um trompete em Mi bemol com uma campana Bach, 239 GH, que ela é mais grossa do que a tradicional e é feita de latão dourado. Eu gostaria de fazer um teste hipotético aqui entre uma 37G e uma 37H. Ambas, tanto a 37G quanto a 37H, são mais escuras que uma campana 37 normal. Mas qual a diferença entre a 37G e a 37H? A 37G, que é feita de um latão dourado, ela vai ser mais escura sempre, desde o piano até o forte. Mas no forte ela vai ter brilho também. Agora uma 37H, que é feita do mesmo material que a 37 normal, só que é feito com uma chapa mais grossa, a principal diferença é que ela vai reter mais o som quando estiver no fortíssimo. Em outras palavras, ela não brilha tão cedo. Outra coisa que é importante falar é que não existe um padrão sobre o que é uma chapa grossa, uma chapa média e uma chapa fina. Cada fabricante faz de uma maneira diferente. Eu vou dar alguns exemplos para você poder entender o que eu estou querendo dizer. Bach usa o seguinte padrão: 0,55 mm para campanas leve, 0,64 mm para campanas médias e 0,71 nas pesadas. A Edwards, que é da empresa Getzing, usa exatamente o mesmo padrão que a Bach. A Adams, por sua vez, oferece 4 espessuras de chapa: 0,40 mm, 0,45 mm, 0,50 mm e 0,55 mm. Isso é, a chapa mais grossa usada pela Adams tem a mesma espessura da Bach mais fina que tem. A marca alemã Tyne oferece uma gama enorme de espessuras, desde 0,30 mm até 0,75 mm. Mas é bem verdade que a maioria fica entre 0,40 e 0,55. O Andy Taylor, da Inglaterra, chegou a fazer campanas com chapa de 1 mm nos seus modelos mais pesados. Algumas marcas não informam com a espessura da chapa que está sendo usada, como o Dave Monetti, por exemplo. Chuto eu que os modelos mais pesados são feitos com chapas de 1 mm ou até mais grossas. Quem tem um Monetti pesado pode ver na dobra da campana que tem um aspecto mais rugoso. Isso acontece com chapas muito grossas. Tem uma coisa que pode interferir no som tanto quanto o material da campana: o tratamento térmico. Para quem não sabe o que eu estou falando, o tratamento térmico é uma forma de você mudar a dureza do material. Até onde eu saiba, com latão a gente não tem nenhuma maneira de endurecer ele usando o tratamento térmico, diferente do aço, por exemplo, que a gente pode fazer à têmpera. Mas com latão a gente consegue recozer, que é um processo que serve para reorganizar a estrutura cristalina do metal, fazendo com que os grãos fiquem maiores e, consequentemente, o metal mais mole. Para conseguir isso, se aquece o metal até ele ficar vermelho, em um forno próprio para isso, ou até mesmo com maçarico, e depois deixa ele retornar até a temperatura ambiente. No caso do latão, esse esfriamento pode ser lento, deixando ele esfriar com ar, ou pode ser rápido, mergulhando o metal quente direto na água. O processo de fabricação da campana deixa o material muito mais duro do que a chapa da qual ele foi feito. Isso por causa dos esforços mecânicos que existem: martelamento, repuxo no torno. Então a gente fala que a campana que não foi recozida, que ela é temperada justamente por causa dessa dureza. A grande maioria das marcas não fala sobre isso, não sendo possível escolher se a campana vai ser temperada ou recozida. A Edwards é uma exceção, lá você pode escolher qual tratamento térmico que desejar. Outras marcas fazem o recozimento e até deixam os vestígios desse processo. É o caso da Enderbinen. Há 2 modelos de trompete que eles fazem que são recozidos. Depois que o material é recozido, ele fica quase preto. E no caso da Enderbinen, eles não fazem o polimento do metal, deixando essa superfície preta no produto final. Vale salientar que a Benji escrevia nas suas campanas "Resno Tempered", dando a entender que a campana era temperada. Como vimos, não existe tratamento térmico capaz de endurecer o material. Creio eu que esses dizeres na campana se referiam ao processo tradicional de fabricação, que envolve muito martelamento, deixando a campana mais dura, portanto, temperada. Uma coisa que uns 20 anos atrás estava na moda era o tratamento criogênico, que é uma maneira de resfriar o instrumento a temperaturas baixíssimas, isso num processo bem lento,
e depois voltar à temperatura ambiente, também de uma forma bem lenta. Tinha gente que jurava de pé junto que o instrumento soava melhor. Mas, nos testes científicos, ficou comprovado que o tratamento criogênico não muda a estrutura cristalina do latão. Então não se perde a têmpera ou recozimento, de tal maneira que o músico não consegue identificar qual que é o instrumento que sofreu o tratamento criogênico comparado com o instrumento que não sofreu o tratamento criogênico. Em outras palavras, era algo mais psicológico do que qualquer outra coisa. Nesse vídeo, eu tentei falar sobre a dureza da campana, o material da qual ela é feita, o tratamento térmico, mas tudo isso são segredos que os fabricantes não gostam muito de falar. Só para te dar um exemplo, tem um ajuste no final da produção dos trompetes Monetti que o Dave Monetti faz quando ele está sozinho, quando não tem nenhum funcionário perto dele. Tem muito segredinho na produção do trompete. Espero que você tenha gostado do conteúdo nesse vídeo. Fique à vontade para entrar em contato comigo no e-mail que tem aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.